Os Mormons, origens históricas e análise à luz das Escrituras. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5, 21. Nos últimos 2 séculos, poucos movimentos religiosos despertaram tanta curiosidade e controvérsia quanto o mormonismo. Conhecido oficialmente como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, SUD, esse movimento surgiu no início do século XIX nos Estados Unidos e expandiu-se rapidamente pelo mundo. Mas qual é a verdadeira origem dos Mormons? Quais são seus fundamentos históricos e doutrinários? E, sobretudo, como suas crenças se alinham, ou divergem, das Escrituras Sagradas? Vamos examinar essas questões com rigor histórico, clareza teológica e fidelidade à Palavra de Deus. Contexto histórico: o Segundo Grande Avivamento. O mormonismo emergiu no chamado Segundo Grande Avivamento, 1790 a 1840, um período de intenso reavivamento religioso no nordeste dos Estados Unidos, especialmente na região conhecida como o Distrito Ardente, Burnet, Over District. Era um ambiente marcado por fervor espiritual, pregações emotivas e surgimento de novos grupos religiosos. Foi nesse cenário que Joseph Smith Jr., de 1805 a 1844, um jovem sem formação teológica, afirmou ter recebido revelações divinas. Aos 14 anos, inspirado por Tiago 1:5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, Smith orou em busca de orientação sobre a igreja verdadeira. Segundo seu relato, Deus Pai e Jesus Cristo apareceram a ele em visão, declarando que todas as denominações estavam em erro e que ele não deveria filiar-se a nenhuma delas. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. 2 João 1:10. Essa afirmação, de uma apostasia geral da igreja, já representa uma ruptura radical com a história cristã e com a promessa bíblica de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Mateus 16:18. A origem do Livro de Mórmon. Em 1823, Smith relatou a visita de um anjo chamado Moroni, que lhe revelou a existência de placas de ouro enterradas em uma colina próximo à sua casa. Essas placas, escritas em egípcio reformado, conteriam os registros de civilizações antigas nas Américas, descendentes de tribos israelitas. Utilizando pedras videntes, Urim e Tumim, Smith traduziu o material, publicando em 1830 o Livro de Mórmon. A Igreja SUD considera essa obra a palavra mais correta de Deus sobre a Terra, afirmando que complementa e confirma a Bíblia. No entanto, essa visão confronta-se com o ensino bíblico sobre a suficiência e integridade das Escrituras. Evidências bíblicas contra novas Escrituras perdidas. Suficiência da revelação. A Bíblia declara que a revelação foi completada com o ministério apostólico. Judas exorta os crentes a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, Judas 1:3. O cânon do Novo Testamento foi reconhecido e preservado pela igreja primitiva. Advertência contra acréscimos. Apocalipse 22:18-19 adverte severamente. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, e, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Embora dirigido ao Apocalipse, o princípio se aplica a toda a Escritura. Deus não autoriza acréscimos humanos à sua palavra. Preservação da palavra. Isaías 40:8 assegura: a erva seca e a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Jesus reitera: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Marcos 13:31. A alegação mórmon de que a Bíblia foi corrompida ou perdida contradiz essas promessas divinas. Doutrinas mormons versus ensino bíblico. Além da questão do cânon, o mormonismo introduz divergências doutrinárias profundas em relação ao cristianismo histórico. Tema: doutrina mórmon, ensino bíblico. Natureza de Deus. Deus já foi homem. Existem muitos deuses. Deus é eterno, Espírito, único. Isaías 43:10, João 4:24. Salvação, obras mais graça, exaltação cósmica somente pela graça, mediante a fé. Efésios 2:8-9, Romanos 3:23-24. Deus Pai e Jesus serem separados,
Com corpos físicos um só Deus em 3 pessoas, João 10, 30, 1 João 5, 7. Estado pós, morte 3 reinos de glória, celestial, terrestre, celestial, céu ou inferno, juízo final, Mateus 25, 46, Apocalipse 20, 11, 15. Tais diferenças não são meros ajustes teológicos, mas reconstruções que alteram a essência da fé cristã. Autoridade revelatória ou experiência subjetiva? Os mormons frequentemente incentivam os não-membros a orar sobre o livro de Mórmon, prometendo que o Espírito Santo testificará de sua veracidade. Moroni 10, 3, 5. Contudo, a Bíblia adverte: não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. 1 João 4, 1. A verdade não se baseia apenas em sentimentos, mas na conformidade com a revelação já estabelecida. Paulo foi incisivo. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos anunciamos, seja anátema. Gálatas 1, 8. Joseph Smith, ao apresentar um evangelho distinto, com outro Deus, outra salvação e outras escrituras, enquadra-se precisamente nessa advertência. Conclusão: fidelidade à palavra revelada. O mormonismo nasceu de visões particulares em um contexto de agitação religiosa. No entanto, a história da igreja não recomeçou com Joseph Smith, ela foi fundada por Cristo, edificada sobre os apóstolos e profetas, e preservada nas Escrituras, que são suficientes, claras e autoritativas. Embora utilize terminologia cristã, o mormonismo constitui um sistema teológico distinto do evangelho neotestamentário. Como cristãos, devemos amar e respeitar os mormons como pessoas criadas à imagem de Deus, mas sem confundir sua mensagem com o cristianismo bíblico. Guardai-vos dos falsos profetas. Mateus 7, 15. Lembremos-nos, a verdade não depende de placas ocultas, ela já foi plenamente revelada em Cristo, nas Escrituras e na cruz. Se você deseja aprofundar-se no discernimento de doutrinas à luz da Bíblia, acompanhe @leitura_sagrada, um espaço dedicado ao estudo fiel e amoroso da Palavra de Deus.